Olá pessoal, vou apresentar para vocês os procedimentos necessários para a realização da prática 4, que tem como tema equilíbrio de um móvel num plano inclinado. O material necessário: um plano inclinado, escala de 0 a 45 graus, sistema de elevação contínuo, sapatas niveladoras, duas massas acopláveis de 50 gramas, são esses dois discos aqui, um carro e um dinamômetro de 2 newtons. Procedimentos: determine o peso P do móvel formado pelo conjunto carro mais duas massas de 50 gramas acopladas. Então, essas duas massas de 50 gramas aqui serão acopladas ao carrinho, dessa forma que vocês estão vendo aí na figura, tá? E o primeiro passo é medir o peso desse conjunto, tá certo? Utilizando o dinamômetro. O passo seguinte: monte o equipamento conforme as figuras 3 e 4, prendendo a cabeceira do dinamômetro entre os dois fixadores. Então, essa parte aqui é a cabeceira do plano inclinado e nós temos aqui os dois fixadores, né, que servirão para prender o dinamômetro. Tá? Em seguida, gire o manípulo do fuso e incline o plano articulável até um ângulo alfa desejado. Esse ângulo aqui será passado aí para vocês. Prenda o móvel pela conexão flexível ao dinamômetro, atento para que a escala não se atrite com a capa. Temos que ter um cuidado para que a escala não emperre aqui na capa do dinamômetro. O indicador da orientação da força-peso atuando no carrinho não deve tocar na base do conjunto. Caso necessário, eleve um pouco a rampa, mesmo que tenha que escolher outro ângulo alfa. Esta orientação, pessoal, é para que este prumo aqui não encorte na base do plano inclinado. Então, em seguida, ele pergunta qual a orientação e o valor modular da força de tensão T, que é a força aplicada pelo dinamômetro. Então, você vai fazer alguns cálculos, tá? Você sabe que aqui é o ângulo alfa, então essa componente aqui, Px, é P vezes o seno desse ângulo alfa, tá? E depois você vai confrontar o valor da força de tensão, que é o valor medido, que eu vou passar para vocês, com o valor calculado para a força componente Px. Caso haja diferença, calcule o percentual de erro e procure justificá-lo. Uma outra coisa que vocês vão discutir é: dê a orientação e calcule o valor da força normal N. Depois, segure com a mão a cabeceira do plano inclinado e devagar vai elevando-a de modo a se aproximar de 90 graus. Para que valores tendem as componentes Px e Py quando o plano inclinado tende ao ângulo de 90 graus? Justifique a sua resposta. Então, tudo isso aí vocês vão discutir no relatório. A segunda parte do experimento é a vantagem mecânica do plano inclinado. O material necessário é o mesmo utilizado na primeira parte do experimento. Então vamos aos procedimentos. Determine o valor da força resistente oferecida pelo conjunto formado pelo carro com duas massas acopladas. Então, pessoal, essa força resistente que ele está definindo aqui é o próprio peso do conjunto. Então, esse valor eu vou passar para vocês, né? É o peso daquele conjunto que foi utilizado na primeira parte do experimento. Depois, execute a montagem da figura 1, fixando o dinamômetro entre os dois parafusos existentes no topo do conjunto. Observe para que o dinamômetro fique paralelo ao plano inclinado. Em seguida, incline o plano para o ângulo desejado. Anote o valor do ângulo alfa escolhido. Eu vou passar um outro ângulo para vocês, tá? Será um ângulo diferente daquela primeira parte do experimento. Mantendo o ângulo alfa da rampa, verifique o zero ou o valor arbitrado como zero no dinamômetro. Esse é um procedimento para que você faça a calibragem do instrumento de medida, né, do dinamômetro. Antes de executar a leitura, bata levemente com o dedo na capa do dinamômetro. Isto eliminará a frenagem existente entre a escala e a capa, tá? Nesse ponto aqui, mais ou menos. Em seguida, prenda o móvel pela conexão flexível ao dinamômetro. O indicador da orientação da força-peso atuante no carrinho não deve tocar na base do conjunto. Caso necessário, eleve um pouco a rampa, mesmo que tenha que escolher outro ângulo alfa.
Tá? Esse prumozinho aqui, pessoal, ele não pode tocar essa base do plano inclinado. Então aqui, ó, observe para que o dinamômetro fique paralelo ao plano inclinado, né, para que não haja erro na leitura aqui da força indicada no dinamômetro. Observe que a tensão T no fio equivale à força motora Fm. Tá? Essa força que eu vou ler e passar para vocês é a força motora. Aí vocês vão responder aí, né? Qual a orientação da força motora Fm e qual o seu valor modular. Anote o valor da força motora e compare com o valor calculado teoricamente. Tá? Então você vai anotar aqui o valor da força motora. Né? Determine a vantagem mecânica oferecida pelo plano inclinado no ângulo de inclinação escolhido. Então, o que é vantagem mecânica? É a razão entre a força resistente e a força motora. Então, a seguir, teremos o vídeo da realização da prática e passarei os valores medidos para vocês. Bem, pessoal, vamos iniciar o experimento. Eu vou mostrar para vocês novamente o material necessário. Você está vendo aí o plano inclinado, tá? Então essa parte aqui do equipamento está inclinada em relação à base. Essa base aqui está na horizontal. Foi utilizado o nível de bolha, né, para fazer esse nivelamento, tá? Nós temos também o objeto que vai ser colocado sobre a parte inclinável do equipamento, este carrinho, tá? E neste carrinho serão acopladas duas massas de 50 gramas cada uma. E aqui nós utilizaremos para medir forças o dinamômetro, tá bom? A primeira coisa a se fazer é acoplar as duas massas a esse carrinho, conforme solicitado lá no roteiro. Então vou colocar aqui as duas massas e vou utilizar um fixador. Pronto. Aqui nós temos um só corpo, né? Esse corpo aqui será colocado no plano inclinado para ser estudado. O que nós vamos fazer agora é medir o peso desse corpo aqui, tá? Vamos medir o peso. Para isso nós vamos utilizar o nosso dinamômetro. Está aqui o nosso dinamômetro, pessoal. Ele é um dinamômetro que mede no máximo 2 N, conforme está mostrado aqui, tá? A menor divisão aí, conforme você está vendo, ó, como até aqui deu 0,2, então você divide 0,2 dividido por 10, tá? E aí você tem a menor divisão desse dinamômetro, que no caso é 0,02 N, tá bom? Então nós vamos utilizá-lo para medir o peso do carrinho com as duas massas, tá certo? Então para isso a gente calibra ele aqui. Eu já fiz isso, ó, você coloca bem no zero aqui, tá? E aí aperta aqui, ele já está bem calibrado, ok? Então vamos lá. Então o carrinho, o conjunto, né? Eu vou colocar aqui, certo? E aí vamos para a leitura, tá? Então tá aí, pessoal, 1.6 e mais 2 tracinhos, né? Então essa leitura é 1,64 newtons. E você pode marcar aí. O peso desse conjunto aí é de 1,64 newtons. Então, pessoal, antes do próximo passo, eu inclinei o nosso plano aqui a 30 graus em relação à base, certo? Então esse ângulo aqui de inclinação em relação à base é 30 graus. E aí nós vamos acoplar aqui o dinamômetro, colocar ele aqui nessa parte do equipamento, fixa bem, deixa ele bem fixo, tá? E ao dinamômetro eu vou acoplar este corpo aqui de 1,64 newtons. Vamos colocar aqui. Pronto. Certo? Tá aí.
Então tá aí, pessoal, o corpo está colocado aqui, tá? Você vai identificar essas forças que estão atuando e vai discutir lá no relatório. Agora nós vamos fazer a leitura, né, no dinamômetro, qual o valor da componente do peso nessa direção, né, na direção do plano inclinado, tá certo? Eu vou mostrar lá para vocês. Tá aí, pessoal, você pode anotar aí 0,8 newtons, tá? É o valor da componente do peso na direção do plano inclinado, tá bom? Ou seja, é o quanto o dinamômetro está medindo, ó. Seria a tensão, né? A tensão nessa cordinha aí, tá bom? Observe também a direção da força-peso. Olha só, é a direção dessa linha aqui, desse prumo, ó, tá? Então, quando ele fica paradinho, né, é a direção da força-peso desse conjunto aí, do carrinho com as massas acopladas. Tudo bem, pessoal? Agora eu vou elevar a cabeceira do plano inclinado, né? Eu vou aumentando aqui o ângulo, e aí você vai ver o que vai acontecer com a leitura no dinamômetro, né? Você vai ver o que vai acontecer, tá? Eu vou fazer isso lentamente para você ir acompanhando. Vamos lá. Então tá aí, pessoal, essa é a situação em que o plano está inclinado de 30 graus em relação à base. Agora eu vou pegar aqui na cabeceira do plano e vou aumentando esse ângulo. Olha só o que está acontecendo, né? A componente do peso, ó, nessa direção. Olha aí, está aumentando, né? Tá? Você está vendo aí, ó, aumentando. E aqui nós temos a situação em que o ângulo está a 90 graus. Esse plano aqui está a 90 graus da base, tá certo? Então você está vendo aí, ó, a leitura está um pouquinho acima de 1,6 newton, tá bom? Então aí vocês discutam isso aí no relatório. Bem, pessoal, essa segunda parte do experimento consiste em obter a vantagem mecânica do plano inclinado. O material utilizado é o mesmo do material utilizado na primeira parte do experimento, tá certo? Então, aqui eu vou passar para vocês 3 valores. Um deles é a força resistente oferecida pelo conjunto formado pelo carro com as duas massas acopladas, que é o próprio peso do conjunto, do carrinho com as massas acopladas, tá? Esse valor, pessoal, é o mesmo da primeira parte do experimento, tá? Você pode anotar aí 1,64 newtons, certo? O outro valor é o ângulo do plano inclinado, tá? Então eu escolhi aqui para essa segunda parte um ângulo de 15 graus. Então você pode anotar aí 15 graus é o ângulo deste plano inclinado aí, tá bom? Bem, após escolher esse ângulo de 15 graus, então eu fiz o mesmo procedimento da primeira parte da prática, né? Coloquei o dinamômetro aqui, acoplei nessa cabeceira do plano e acoplei aqui o conjunto com o carrinho e as massas acopladas, tá? Eu vou passar para vocês o valor da força motora, né? Essa força motora é o valor medido aqui, pessoal, é a medida dessa tensão aqui, ó, a tensão nessa cordinha, tá certo? Então tá aí, pessoal, o valor da força motora, né, tá entre 0,4 e 0,42. Então se coloca aí 0,41 newtons, tá? O valor da força motora é 0,41 newtons. Essa é a segunda parte do experimento, tá bom? Aí. Então, com esses valores, vocês vão obter a vantagem mecânica oferecida pelo plano inclinado para esse ângulo de 15 graus. Então, façam as discussões lá no relatório e apresente as conclusões, certo? Então é isto, até a próxima.